noite, está no ar o programa Câmara Entrevista e o meu convidado de hoje é o vereador Alberi Grando, do PMDB. Ele que na última eleição recebeu 2.314 votos. Boa noite, vereador, seja muito bem-vindo. Prazer é meu. Bem, a primeira pergunta é sobre a troca de partido. O senhor foi filiado ao PDT por 30 anos e recentemente trocou de partido, passou então ingressou no PMDB. Por que essa mudança? Realmente foi meu único partido até então, o PDT, desde o tempo de Santa Bárbara do Sul, que eu sou era filiado a esse partido. Por umas questões, digamos assim, bem locais aqui de Passo Fundo, eu fiz essa crítica na tribuna e posso fazer aqui também, que a executiva anterior, a direção do PDT anterior, não essa anterior, não cumpriu com algumas coisas que havia acertado comigo em reunião oficial do partido, em relação à eleição aqui da presidência da Câmara. E eu não posso conviver com pessoas que eu não confio mais, que dão a palavra e depois não cumprem. Unicamente isso aí, que é uma coisa muito pessoal, muito local, nada mais que isso. Como era o diálogo, então, com os próprios vereadores do PDT aqui na Câmara e com os demais integrantes do partido antes dessa troca? Na verdade, eu posso dizer que nunca houve assim um bom entendimento entre os três vereadores do PDT. Tanto é que hoje estão separados os três, né? Então não surpreende, né? Não surpreende ter acontecido, né? Dentro do próprio diretório do PDT, comissão de ética do PDT, eu acho que não agiu bem, falhou, e eu me senti desconfortável, eu me retiro. Aquilo se diz, os que não estão bem se retiram, os que estão em desacordo se retiram, me retirei então. Eu tive convite de praticamente todos os partidos, ou quase todos. Destaco aqui o PP, que me convidou, o Partido Progressista, o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, o DEM me convidou também, e outros partidos, quem sabe, não um convite formal, mas insinuaram, digamos assim, um convite. Então, me senti muito bem, sabendo que eu era bem aceito, mas o PMDB foi o primeiro partido a me convidar. E, considerando assim o bom relacionamento que eu tenho com os vereadores do PMDB, né, com a própria executiva do PMDB, outras pessoas que estão dentro do PMDB que eu conhecia, né, e considerando também que o partido, disse uma coisa importante, acolhe ali várias ideologias, né, porque eu continuo defendendo, e disse isso quando me reuni primeira vez com a executiva, defendendo o trabalhismo. Eu sou um trabalhista, eu não sou nem um capitalista e nem um comunista, eu sou um trabalhista. É uma terceira via, como dizia o Brizola, e que acho que dá à população aquilo que a população quer, desde que a gente siga essa ideologia. E o PMDB tem dentro do PMDB essa via também, então por isso me sinto muito bem defendendo, então, esse partido PMDB, e dentro do PMDB, esse tipo de trabalho em defesa de uma ideologia chamada trabalhismo. Na teoria, o senhor então passou da oposição para a base do governo. Isso acontece também na prática, vereador? Também acontece, porque, veja bem, e eu, aqui dentro da Câmara de Vereadores, eu sempre fui um pouco contrário, e todo mundo me conhece, os vereadores, as pessoas sabem disso, dessa divisão. Pois sabe? Por isso que eu... situação, não me satisfez nunca muito bem isso aí. Então foi uma coincidência apenas, né? Mas a minha conduta continua a mesma conduta. O prefeito municipal me ligou, me cumprimentando pela posição, até deixei claro para ele, eu acho que até foi um pouco mal educado, olha, mas eu tenho minha postura, vou continuar a minha postura. Não, ele disse, isso aí mesmo tem que fazer, não tem dúvida nenhuma. Então, eu me sinto muito à vontade em defesa do governo municipal, se for necessário, ou contrariando, de repente, uma postura do próprio governo, porque eu tenho noção bem clara que os poderes são autônomos e independentes. O poder legislativo tem que ter sua autonomia, sua independência, sua maneira de agir e não ficar na dependência de outro poder, nem do executivo e nem do judiciário. Então, eu estou seguindo a minha linha,
estou sendo muito bem aceito em relação a isso e vou continuar fazendo dessa maneira, defendendo aquilo que eu acho que é necessário. Mas, claro, sim, me sinto bem agora sendo da situação, se é que querem chamar, porque, para mim, eu sou, antes de tudo mais, vereador. Ok. Por isso que a gente sempre fala, na teoria é assim, mas e na prática, se realmente isso acontece, e eu tenho né? certeza absoluta, isso é o mais importante, que as pessoas que votaram em mim querem essa minha postura. Quem votou em mim sabe que eu vou agir dessa maneira, por isso estou agindo dessa maneira. Bem, um assunto que a gente também não pode deixar de mencionar nesse momento é com relação à gripe. A gente está vendo, a campanha de vacinação está acontecendo, a procura é grande, principalmente pelas pessoas que fazem parte do grupo de risco, em função de que a população ainda não está tendo acesso às doses, a não ser na rede particular. Mas em 2009, quando a gente teve aquele surto, aquela epidemia, qual é o termo correto, vereador, de gripe, o senhor era o secretário municipal da saúde, esteve bastante envolvido com isso tudo. A gente pode dizer que hoje a situação é diferente, porque hoje a gente já tem conhecimento de tudo que está por vir, ou até mesmo da prevenção? Diferente e melhor. E eu lembro perfeitamente, porque eu, como secretário da saúde, naquela ocasião, coordenava o Comitê de Prevenção da Gripe A. Quando surgiu o primeiro caso, e as pessoas devem lembrar disso, foi aqui no Hospital São Vicente, em Passo Fundo, de um caminhoneiro que era de Erechim, acabou falecendo aqui, uma gripe que não sabia o que era aquilo. Foi assim uma surpresa para nós, porque logo depois que esse caminhoneiro acabou falecendo, surgiram outros casos, com assim, uma sintomatologia parecida e que agravavam assim, muito. De uma hora para outra, aqueles pacientes entravam em insuficiência respiratória e muitos morreram, né, em consequência de uma gripe. Vem cá, gripe, até que se prova o contrário, não mata ninguém, é isso que se diz sempre. E essa estava matando. E aí tinha um problema, a gente não sabia o que era aquilo, não tinha medicamento para tratar, a não ser medicamento sintomático, e vacina nem se fala, então, a vacina não existia. Então, tanto que a maioria dos municípios, Passo Fundo foi um dos primeiros a fazer isso, até porque o primeiro caso foi aqui, vários municípios criaram os comitês de defesa, para poder, então, se armar de conhecimento, que acontecia em todo o mundo, e trazer para Passo Fundo as condições de resolver o problema da saúde de Passo Fundo. Então, foi uma situação bastante complicada aquela, sabe? Todo dia era chamado no hospital porque o paciente estava ficando mal. Eu me lembro que uma emissora de TV aqui de Passo Fundo se instalou lá dentro do São Vicente para dar as notícias diárias do que acontecia. Realmente foram uns 15, 20 dias assim, muito complicado para todos nós. Quem trabalhava com a saúde pública, que era o meu caso, como secretário da Saúde, e quem trabalhava dentro do hospital. O Ministério da Saúde liberou aqui para Passo Fundo respiradores novos para poder botar mais UTI, criamos UTI dentro do São Vicente, o Hospital da Cidade teve respirador também trazido, ampliamos as UTIs para tentar salvar aquelas pessoas. E eu lembro assim que, principalmente as gestantes, né? As gestantes elas agravavam muito rapidamente. Elas começavam a ter espirro, dor de cabeça, coriza, falta de ar e uma dispneia intensa, insuficiência respiratória e às vezes faleciam. Era uma coisa assim muito estranha aquilo. Aí que se decidiu aqui em Passo Fundo, o Comitê de Prevenção da Gripe A aqui em Passo Fundo resolveu se reunir todos os hospitais, na verdade os 4 hospitais e mais o Hospital Bezerra Menezes, Hospital Pronto Clínica também, o privado, todos os diretores de hospitais, secretário municipal de saúde, representante do Estado, e se tomou uma decisão naquela ocasião de se dar o Tamiflu para as pessoas assim que começasse a ter o primeiro sintoma. E não o que orientava o Ministério da Saúde, que era primeiro esperar o paciente agravar para depois dar o Tamiflu. E isso começou a ser feito aqui em Passo Fundo. O paciente começava com os sintomas, se dava o remédio. Porque o Tamiflu se criou não com a finalidade da gripe A, o Tamiflu, na verdade, é para influenza, mas ele tem uma ação que ele diminui a capacidade de multiplicação do vírus.
Então, uma vez a pessoa portadora do vírus, se tomou esse medicamento, aquele vírus lá dentro ele fica meio que incubado, ele não multiplica mais, ele não agrava mais aquele paciente. Não traz benefícios para toda a comunidade, mas aquele paciente acaba não agravando mais. E automaticamente ele para de contaminar as outras pessoas também. Então, se dá o Tamiflu logo. Eu lembro que, inclusive, eu fui chamado a Brasília para dar explicação sobre essa atitude aqui. Fui a Brasília, digo-se passar por conta do governo. Mas né? Muitas vidas foram salvas através Sim, dessa medida, com certeza, né? Com certeza, eu não tenho dúvida nenhuma que isso aconteceu. Né? Então, fomos lá para explicar, olha, foi por isso. Eu lembro, assim, que não houve maiores problemas, nos cumprimentaram até pela atitude que aconteceu aqui em Passo Fundo, mas ninguém achou que estava errada a coisa. Bom, aquela época foi isso. Agora, fazendo uma analogia, hoje nós temos o quê? Nós temos, então, conhecemos que a doença é essa, sabemos o que acontece em todo mundo, sabemos tratar esse paciente, o Tamiflu está sendo distribuído à vontade para quem precisar, e tem a vacina, isso é o mais importante de tudo. E eu dizia naquela época, eu lembro bem assim, porque afinal de contas a gente estuda saúde pública, claro que nós vamos ter a vacina ainda, é questão de tempo. É a mesma coisa com o Zika vírus também, vai ter a vacina sim, demora, mas vai ter. Né? E de fato hoje tem a vacina, então hoje as pessoas estão protegidas, né, com essa vacina. E aí deixa eu chamar a atenção de quem nos assiste para uma coisa interessante. Eu vejo ali na Coordenadoria de Saúde aquelas filas enormes de pessoas atrás da vacina. Pessoas que tu vê que não faz parte do grupo de risco, né? Mas, enfim, arruma um atestado e vai lá e faz. Não é necessário isso, porque no momento em que a gente seleciona esses grupos de riscos, né? Quer dizer, o idoso, a criança, e ela recebe a vacina, ela deixa de contaminar os outros. Automaticamente, toda a sociedade é beneficiada com isso. Então as pessoas pensam, não, mas ele está recebendo e eu também quero. Não, mas ele está recebendo para que ele não contamine os outros, né? Em tese, não está se pensando muito na pessoa em si, no individual, e sim no coletivo. Isso é uma coisa importante que se diga. Então, esse grupo de risco, né, que é o idoso, né, a gestante, a criança, né, portador de doença crônica, e diga-se passagem, doença crônica respiratória. Quer dizer, quem tem reumatismo, por exemplo, com a doença crônica também não vale, aí não precisa desse medicamento. Essas pessoas têm que receber essa vacina para ela deixar de contaminar os outros. Se ela estiver protegida, aquilo que eu falei, o vírus não está se multiplicando dentro dela, mesmo com o vírus lá dentro. Então ela não está contaminando as outras pessoas. Então por isso a necessidade, a importância do grupo de risco e não os demais. E mesmo se contrair a doença, se tiver esse contato com o vírus, uma pessoa saudável tem a recuperação muito mais rápida do que uma pessoa que já é idosa, já está debilitada por outras doenças, também crianças, né? E isso é importante também. Quer dizer, a pessoa, eu te disse sempre as extremidades, né? A criança e o idoso, ele é mais suscetível a contaminar com uma pneumonia, coisa parecida, e acabar falecendo em consequência, não tanto da gripe, mas sim da pneumonia. Isso é uma coisa importante também. Mas é importante que se diga para as pessoas que fique satisfeito em saber que o seu idoso, né, a sua criança recebeu o vírus. E não se preocupe em querer também. Deixa eles, porque eles não estão contaminando ninguém e essa pessoa não vai ser contaminada também, com certeza. Vereador, mas de qualquer forma, a gente pode dizer que a situação atual ela ainda é preocupante em função de que isso tudo, esse surto acontece. Já tivemos mortes também aqui na nossa cidade. Isso está acontecendo muito cedo, né? Ainda não. Os primeiros frios que começaram agora, nem adentramos o inverno ainda. Então, isso também acaba chamando a atenção da população, alarmando a população. Sem dúvida, começou muito cedo, e isso a gente entende. E é importante que se explique mais uma coisa. O ideal para que então todo mundo ficasse protegido é que todos, então, recebessem a vacina, porque todo mundo pede, né? Todo mundo quer receber a vacina. Claro que seria o ideal. Só que não existe vacina para todo mundo. Então, o Ministério da Saúde se obriga a determinar para cada estado uma quantia X, muito abaixo da população daquele estado. Né? O ideal seria que tivesse. Então, o risco que tem ainda sem dúvida nenhuma,
não ter vacina para todo mundo. Isso é o certo. O ideal se tivesse vacina para todo mundo. Seria bem melhor, como acontece em outras doenças, porque a vacina é uma realidade. A vacina, ela de fato previne que a pessoa fique doente. Então, a vacina é uma necessidade. Mas, infelizmente, vejo que nem os laboratórios, os setores que vendem vacina, as clínicas que estão vendendo vacina, eles não têm vacina, porque não tem onde comprar a vacina. E o Ministério da Saúde também compra desses laboratórios que fabricam a vacina, né? Eu acho que é a Fiocruz que está fabricando. A Fiocruz não consegue fabricar tanta vacina, trabalha dia e noite e não consegue repor os estoques nas clínicas privadas e no Ministério da Saúde também não. Então, esses pedidos que tivemos aqui na Câmara de Vereadores para ampliar o grupo de risco, até mesmo na SEBS foi discutido, o senhor deve ter participado dessa reunião, para que trabalhadores do transporte coletivo, educadores e bem sinceramente, e profissionais da segurança também, porque eles estão em contato com mais pessoas. Isso não deve acontecer, então, vereador, apesar do pedido e da intervenção da Câmara de Vereadores. Bem sinceramente, isso é demagogia, fazer esse pedido. Vem cá, quem é que não faz parte de algum grupo de risco? Todo mundo faz. Quer dizer, professores lidam com crianças, militares lidam com a população, todo mundo, então, o taxista lida com a população, então todo mundo precisa, ou tem alguém que está fora de qualquer grupo de pessoas. Então, a gente sabe que não adianta fazer pedido nenhum, a gente sabe disso, tanto é que eu participei um pouquinho da reunião, depois saí, a gente sabe que não tem, então pedir para quê? Só para dizer que pediu, para fazer manchete? Não, honestamente, não sou favorável a isso aí, não fui favorável, acho que isso aí é demagogia, acho que é bobagem. Se o Ministério da Saúde tivesse vacina para todo mundo, daria, como dá em outros tipos de doença. É que não tem, não adianta fazer pedido. Aliás, você vai trazer vacina para Passo Fundo, para todos os militares, todos os taxistas, todos os professores, o município de Carazinho tem direito, o Marau tem direito, o Rio Grande do Sul inteiro tem direito, o Brasil inteiro tem direito também, porque não tem. O Passo Fundo é diferente do resto. Não é. Bom, a gente vai... Fui, eu acho que sincero demais, né? A gente vai fazer um intervalo agora, rapidinho, e no segundo bloco retornamos falando de outro assunto que também foi tema da Comissão de Educação e Bem-Estar Social e ainda as proposições apresentadas pelo vereador Alberi Grando ao longo do seu mandato. É um minutinho só. O programa Câmara Entrevista já está de volta e nesta noite eu estou conversando com o vereador Alberi Grando do PMDB. No bloco anterior ficamos de dar continuidade então aos assuntos abordados na Comissão de Educação e Bem-Estar Social. E vereador, recentemente então teve um grande debate, não apenas na comissão, mas também nas sessões plenárias, o auxílio funeral. Antes de tudo, da gente saber o que trouxe esse tema a ser debatido aqui no Parlamento, quem teria direito a receber esse benefício? Veja que a população, nem todo mundo, a nossa população, tem condições de custear um velório, um enterro do seu ente falecido. Então, resta ao município fazer isso, quer dizer, dar condições para essa família, dar um enterro digno para o seu familiar. Mas como existe aqui várias funerárias em Passo Fundo, a partir de 2007 foi criada uma lei, então, onde se obriga as funerárias que têm uma concessão, porque as funerárias elas recebem o direito de fazer o sepultamento de pessoas que têm condições de pagar, então eles cobram para fazer isso aí, mas eles assumem a contrapartida de fazer, então, periodicamente, quando necessário, o enterro dessas pessoas também que não têm condições. Antigamente, anterior a essa lei, o próprio município, através da assistência social, fornecia lá o material suficiente, quer dizer, um caixão, né? Enfim, preparava o corpo, inclusive, para fazer esse funeral. A partir dessa lei, modificou. Então, as pessoas que não têm condições, as ditas vulneráveis, pessoas que não têm condições, qualquer pessoa que não se acha em condições de fazer um enterro
né, um velório inteiro para o seu ente, ela pode sim recorrer a essas funerárias, né, que têm a concessão de fazer o serviço em Passo Fundo. A lei determina lá que se estabeleça uma escala entre elas, cada um fica um mês, 15 dias, uma semana, enfim, né, dá coincidência de ter um caso, 2 no mês, então uma funerária vai assumir isso aí. Aí surgiu essa situação bem específica aqui em Passo Fundo, onde um guri que acabou falecendo, afogado ali no Záquia, né, não teve assim um enterro, ou melhor, um velório para a família como uma coisa bem feita. Não teve um bom atendimento de quem deveria ter feito o atendimento. Então, se levantou essa questão, se debateu na Câmara de Vereadores, na tribuna, e eu levei esse caso para a SEBS, porque é a Comissão de Saúde e Bem-Estar Social, que tem que tratar desse assunto. E eu quero deixar bem claro uma coisa, o papel do vereador é fazer leis e fazer cumprir as leis. Então, quando eu levantei essa questão, porque eu presenciei o fato, eu vi algumas coisas em relação a tudo isso aí, era ver a lei e ver se alguém estava falhando em relação à lei. Porque o meu papel é fiscalizar a lei. Então, eu queria saber isso aí. E, surpreendentemente, a gente descobriu que não, aparentemente, não se está cumprindo a lei. Então, o que nós queremos agora é rever essa lei. De repente, a lei é difícil ser cumprida, né? E, principalmente, depois de revista a lei, propor algumas mudanças se for necessário, tipo punição para quem não cumprir com a tal de escala, porque a informação que você teve, e estamos levantando dados ainda, é de que a funerária que era responsável por aquele caso, diz, não posso, chame a segunda da escala. A segunda escala disse a mesma coisa, não, isso não é comigo. E foi passando até a quarta funerária resolveu assumir o caso, e, conforme as informações da família, não assumiu de maneira digna, de maneira que essa pessoa ficasse satisfeita com aquilo. Está ali perdendo um ente familiar e, de repente, não é bem tratado. Isso é fácil de entender que essa família ficasse indignada com a situação. Então, estamos levantando o caso. Então, nós queremos, como vereador, né, legislador e fiscalizador da lei, saber como é que está essa lei, se tem que ser modificada e, a partir daí, exigir que se cumpra aquilo que está escrito na lei. É isso que queremos fazer. Bem, então, além do vereador fazer parte da Comissão de Educação e Bem-Estar Social como suplente, né, vereador? O senhor é titular da CLR, que é a Comissão de Legislação e Redação. O grupo segue com reuniões semanais, com muitas pautas, então, Sim. Todas as semanas? Sim, porque a CLR, que é a Comissão de Redação e Legislação, que, aliás, vai mudar de nome, né? Nós estamos fazendo agora, faço parte da comissão também que estuda o regimento interno. Nosso regimento interno já está defasado, e já está caducando pela idade, né? Temos que fazer um novo regimento interno, vai mudar esse nome. Mas, por enquanto, é isso aí. Essa comissão avalia todos os projetos de lei, indicações que passam pela Câmara de Vereadores. Os 5 vereadores que compõem essa comissão se obrigam a ler profundamente qualquer projeto de lei que chegue, e aí é importante que se diga, às vezes as pessoas pensam que nós só trabalhamos na segunda de tarde, quarta de tarde, né? Não, a CLR se reúne mais vezes durante a semana se necessário. Uma com certeza, mas às vezes tem mais de que uma reunião por semana. Por quê? Porque são vários projetos. Tem algumas comissões que não recebem todos os projetos, né? A CLR recebe todos. Aliás, na reforma do regimento interno, nós estamos propondo que todas as comissões recebam todos os projetos. Por que isso? Quando vai se discutir no plenário um projeto de lei, se não passou em todas as comissões, tem vereador que não tem conhecimento dela ainda. Se passou em todas as comissões, todos vão ter conhecimento de todos os projetos. Então fica a discussão. E aí evita aquela discussão em público ali, né? O que é esse projeto? Eu não conheço, me explica. Não, aí, a não ser que ele não tenha participado da reunião, mas se participou da reunião, ele sabe que projeto é aquele. Então, uma das propostas do regimento interno é justamente isso, que todos os projetos passem em todas as comissões. Mas se ela era, sim, é uma comissão, eu considero assim, das mais importantes, se é que dá para dizer que tem uma mais importante que a outra, eu acho que é das mais importantes,
né? Porque avalia todas essas coisas. E é legislação. Nós avaliamos a questão legal. Se não foge a lei orgânica do município, a lei orgânica do município é a Constituição Municipal, se não está fugindo, né? Se não está fugindo do regimento interno também, então dá o aval. Não, de fato, isso aqui está de acordo, né, tramita nas outras comissões. É a primeira comissão que avalia sempre os projetos dentro da Câmara de Vereadores. O senhor fala da comissão que está estudando, está analisando e vai reformular o regimento interno. Além dessa sugestão, então, de passar por todas as comissões, todos os projetos, de mudanças na nomenclatura de alguns grupos, que outras mudanças a gente ainda pode ter pela frente no regimento, no texto, então, que normatiza aí o andamento da Câmara? Várias. Essa é uma comissão temporária, ela foi criada com a função específica de fazer um novo regimento interno, propor então aos demais vereadores e aprovar, e depois é extinta essa comissão. Várias. Veja que no regimento interno, só para dar um exemplo para os ouvintes saberem o que nós estamos falando, no regimento interno antigo existia reuniões secretas. Veja bem, se nós numa época assim de democracia, de transparência, existiam reuniões secretas com ata secreta também. Isso foi extinto, na nossa proposta não existe mais. Também o tempo de discussão dentro da Câmara de Vereadores, nós temos assim o expediente, onde se comunica o que acontece na Câmara de Vereadores em termos de correspondência que chegou, o que vai ser mandado. Aí vem o grande expediente, que é um vereador fala um assunto que ele acha que tem que ser falado. Depois entramos na parte de pauta da reunião, que é quando o vereador toma conhecimento do que está transmitando, discute algum assunto antes de entrar em votação e depois, no final, é a parte de votação dos projetos daquele dia. Então, veja que nós dividimos nossa reunião em 3 setores assim, bem distintos, né? Nós estamos propondo algumas mudanças em cima da experiência de quem está fazendo isso. Essa comissão é presidida pelo vereador Márcio Tassi, que tem bastante experiência também. Aliás, todos os componentes dessa comissão têm bastante experiência e conhecem a legislatura também, ou a legislação também, a Constituição Municipal, que é a lei orgânica, e o regimento antigo. A gente tem conhecimento para propor, então, algumas mudanças. Nós vamos fazer agora, na próxima semana, uma primeira reunião com os líderes de cada bancada para expor algumas mudanças que estamos fazendo e recolher, então, subsídios e fazer uma apresentação. Então, assim, mas tem alguma coisa que é o guarda-chuva da coisa. Primeiro, assim, nós estamos tentando tirar o máximo que puder excesso de poder para quem quer que seja. Tanto mesa diretora, como essa ou aquela comissão, né? Não, todos são vereadores eleitos aqui e não tem por que um ou outro ser mais poderoso que aquele ou este. Isso é uma coisa que está se trabalhando bastante. Outra coisa, está se enxugando. Tem muita coisa assim, ali, artigos e itens repetitivo, que não tem sentido. Está se enxugando, fazendo então um regimento enxuto, pequeno, não muito grande, e que seja de fácil conhecimento de todos os vereadores. Né? Porque a gente vê uns regimentos, nós temos um exemplo agora aqui do já quase falecido presidente da Câmara dos Deputados, o Eduardo Cunha, falecido entre aspas, né? Que ele usou muito essa história do regimento interno. E é muito ruim quando tem um regimento interno que favoreça as artimanhas, esse jogo sem vergonha, dá para dizer, sabe, que segura aqui, segura ali e a coisa não anda. Outra coisa que agora eu lembrei também, não vai ter mais alguém esconder um projeto porque não tem interesse em fazer aquele projeto andar. E isso é uma coisa que acontece comumente. Não digo aqui dentro da nossa Câmara, mas isso é comum acontecer em qualquer parlamento. Quer dizer, tem um projeto, alguém não tem interesse que ele ande, ele dá um jeito de segurar. Isso nós estamos achando meios que isso não aconteça mais. Então eu vejo que a proposta do novo regimento interno vai ser um bom regimento interno, até porque ninguém está pensando também em si, isso é uma coisa importante. Nós estamos pensando numa Câmara de Vereadores para daqui 5, 10, 15 anos funcionando muito bem.
Do meu ponto de vista, o trabalho é muito bom. E agora é importante assim, ó, primeiro, os líderes de cada bancada vai tomar conhecimento das propostas de reforma e depois isso vai para o plenário. Vai ser discutido lá, perante toda a nossa população, que isso é o mais importante de tudo. As pessoas vão ouvir a manifestação de cada vereador em relação a cada artigo do nosso regimento interno. É mais ou menos isso aí que está se fazendo. Bom, vocês que estão nos assistindo terão, então, todas as informações com relação às mudanças do regimento interno no Jornal da Câmara e também em outras edições do Câmara Entrevista. Mas agora a gente vai passar a falar das proposições que foram apresentadas pelo vereador Alberi Grando recentemente. A primeira delas, vereador, que eu separei aqui é para falar sobre o Julho Amarelo. Sim. A gente está no Maio Amarelo e o senhor está propondo, então, que outro mês também seja amarelo. Essa cor foi escolhida justamente porque a hepatite dá o tal de amarelão na gente. Então, por isso tem esse nome, né? Então, o Julho Amarelo seria um mês de combate às hepatites virais. Da conscientização da importância de fazer o diagnóstico de hepatite C, principalmente. Nós temos mais de um tipo de hepatite, o mundo sabe, hepatite A, B, C, e já tem D e já tem outras hepatites também. Hepatite é uma inflamação, uma infecção do fígado. Dependendo do tipo de bactéria que produz o vírus, ou bactéria que produz a infecção no fígado, ela é chamada esse nome. A hepatite C é a mais temida, digamos assim, porque ela faz um tipo de infecção que pode evoluir para uma cirrose hepática e da cirrose pode evoluir para um tumor, um câncer do fígado. Isso fatalmente leva a quê? Falecimento do paciente ou transplante de fígado. Então, olha a importância da prevenção, de a gente ensinar para as pessoas como fazer para que não adquira essa doença, porque ela é fatal. Tem a hepatite A, digamos assim, ela é a mais corriqueira, que ela só dá que dá um amarelão maior, né? Essa hepatite normalmente é facilmente tratável e não traz grandes consequências, uma hepatite C sim. E tem inclusive o amarelão, aquele da criança recém-nascida também, né? A icterícia recém-nascido, isso não é hepatite, isso é fisiológico, então não se confunda com esse amarelão aí. Mas normalmente a hepatite dá aquela coloração mais amarelada na conjuntiva, né? E na pele da pessoa. Então, por isso nós colocamos esse nome de amarelo. Então, amarelo. O pessoal que eu também respeito, também criou o Maio Amarelo, por causa do trânsito, e a explicação que me deram foi justamente essa, porque entre o sinal verde e o vermelho tem um amarelo. Então, cada um fica com o seu amarelo, então, né? Mas vai ter também isso aí. Então, a ideia é fazer justamente que se tenha um mês onde se possa tratar, discutir, e aí nós vamos estimular, porque também não adianta só ter o período de discutir esse assunto, nós temos que estimular, e essa é a nossa ideia. Se vai estimular a associação médica, os hospitais, que dentro de cada órgão faça um trabalho no sentido de despertar a sociedade para esse tipo de doença que, como eu falei, pode ser fatal, sim, à pessoa. Né? E no mês seguinte, o vereador Alberi Grando está sugerindo que seja outra cor, é o Setembro Verde. Por que, vereador? Bom, o verde aí é porque depois do amarelo, como diz no trânsito, o verde então é passagem livre. Por quê? Nós queremos despertar para a necessidade das pessoas livrarem, deixarem dar passagem para quem quer doar um órgão. Nós que acompanhamos aqui em Passo Fundo a doação de órgãos, a gente nota que muitas vezes o familiar não deixa, né? A pessoa até teria vontade, né? Ela já não pode mais se manifestar, então tem que ser o familiar, mas ela em vida, se ela pudesse, seria dado aquele órgão. Porque é uma pena que, de repente, órgãos, né, se percam, né? Uma pessoa que faleceu, quando muitos precisam desses órgãos, né? E nós sabemos hoje como evoluiu. Aqui em Passo Fundo tem várias pessoas, né, que fizeram transplante de vários órgãos, né, e que estão muito bem de vida hoje, graças a um fígado, graças às córneas, graças a rim que recebeu de outra pessoa, osso, né?
Isso é muito importante. E muitas vezes o familiar não deixa que isso aconteça, naquela ideia, não, mas eu não vou deixar, porque de repente nem está morto ainda, aquela coisa, o coração, o próprio coração, né? Embora o pulmão também, hoje praticamente se transplanta tudo, né? Tem coisas que é mais, outros é menos, mas se transplanta praticamente tudo. Então, a ideia desse dia, desse período de a gente trabalhar a questão da doação de órgãos é isso, é despertar as pessoas para que, se possível, confie e faça a doação daquele órgão. Claro, entra a questão às vezes religiosa, a questão assim de preconceito, tudo bem, vamos respeitar tudo isso aí. Mas as pessoas que pensem um pouquinho, essa é a ideia também, nós vamos tentar despertar então nesse período que as pessoas pensem um pouco, né? E principalmente tentar mostrar que só se tira um órgão de uma pessoa, quando a pessoa faleceu, depois de ter certeza absoluta da morte cerebral dessa pessoa. E isso hoje não é feito por uma única pessoa, né? E eu agora, lembrando no início da medicina, quando trabalhava no município do interior, Santa Bárbara do Sul, o teste que a gente fazia quando a pessoa morria, que parou o coração, não tinha mais pulsação, não respirava mais, se injetava um pouquinho de éter embaixo da pele. Se esse éter voltasse, a pessoa estava morta, porque não houve a compressão de fechar o buraquinho ali da agulha. Se fechasse e o éter não voltasse, a pessoa estava viva ainda. Era esse o grande teste que se fazia. Hoje não. Hoje você faz aqui, em qualquer hospital aqui de Passo Fundo, testes com neurologistas, né, cardiologistas, né, e não é uma equipe só, são 3 equipes que constatam, né, de maneira separada. É bom também esse esclarecimento para muitas pessoas que pensam o contrário ou que têm esse receio, então é bom esse espaço para esclarecer isso tudo. Por isso, nesse período, a gente tem que fazer isso aí. E os hospitais, Secretaria Municipal de Saúde, estadual, devem usar essa semana, esse mês, para poder trabalhar essa questão. Cada um escolhe ali, nesse período, o que quer, qual é a semana, qual é o dia, para fazer palestra, coisa parecida. Isso é uma coisa muito importante, para que as pessoas não tenham aquela ideia, não, mas vamos tirar o coração do meu filho, da minha mãe, não sei quem, sem ela estar morta, né? Isso não acontece. E tem aquela situação também que às vezes se doa um rim quando tem outro, né? Isso é em vida, isso é outra história. Aliás, as mães são muito heroínas para fazer isso, viu? Vereador, para a gente então encerrar o programa de hoje, eu sei que o senhor separou uma emenda impositiva que foi feita ao orçamento do município deste ano, que o senhor gostaria de trazer aos telespectadores, para a gente então encerrar a entrevista. Sim, como houve essa proposta das emendas impositivas, eu também já vou deixar claro que eu não sou muito favorável a emendas. Eu acho que quem tem que tratar de dinheiro é o executivo, não o parlamento, mas enfim, já que nos mandaram para cá, a gente está aceitando. E eu peguei o recurso que caberia a mim, né, para distribuir para algum órgão, algum local, e escolhemos colocar ar-condicionado, né, nos 6 ambulatórios do interior de Passo Fundo. E digo isso por quê? Porque eu tenho conhecimento, fui secretário da Saúde, sei, desses ambulatórios, como eles não são adequados, né? Não, mas são pequenos, né? Então, no calor, no verão, um calor infernal, no inverno é muito frio, né? Então, seria interessante para proteger quem? O paciente, né? Porque normalmente o ambulatório, a sala do médico é a sala de exames também. Então, se coloca um único ar-condicionado nessa sala, onde o médico não é para conforto dele, é para conforto do paciente, onde o médico possa tranquilamente examinar seu paciente, tirar a roupa do seu paciente e que ele não vá sofrer com isso. Então, estou pedindo, né, a nossa emenda foi essa, né, que o município disponibilize um ar-condicionado, um split, que é uma coisa bem mais simples hoje, né, em cada um dos 6 ambulatórios. São 6 aparelhos, dentro do recurso aquele que caberia a mim. Então, é isso que eu estou pedindo. Eu acho que a nossa comunidade do interior vai ser muito beneficiada com isso aqui. Até porque aqui na cidade, tenho a impressão que quase todas as unidades já têm isso, o que não tem é lá no interior. O Câmara Entrevista desta noite conversou com o vereador Alberi Grando, do PMDB. Vereador, obrigada então por participar do programa de hoje. Uma ótima noite para o senhor. Eu que agradeço, um prazer muito grande e vamos tentar atingir o máximo de pessoas, porque a comunidade tem que tomar conhecimento do que você faz aqui dentro da casa.
programa Câmara Entrevista retorna na próxima semana com outro vereador convidado. Uma boa noite e até lá.